Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com os senhores, estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para a gente continuar o nosso planejamento, a nossa jornada aí pelas ciências humanas e hoje para falar um pouquinho sobre a filosofia helenística. E para falar sobre a filosofia helenística, para falar sobre esse período da história da filosofia, antes de entrar literalmente a falar sobre esse conteúdo, eu vou lá para o quadro, porque eu preciso antes lembrar com vocês alguns conteúdos de história que vão ser necessários que vocês saibam para essa aula. Então vem comigo. Olha só. Tem uma coisa importante que eu tenho certeza que o professor Otto já falou com vocês nas aulas de história, mas que eu preciso retomar com vocês na aula de hoje. Olha para cá. Quando eu falo da Grécia, quando eu falo dessa região chamada Grécia Antiga, eu falo de uma grande região. Uma região que era formada por vários territórios, muitas ilhas, e esses vastos territórios que existiam na Grécia Antiga eram formados por várias pequenas cidades. Essas cidades, algumas eram maiores, mais extensas, cidades, por exemplo, como a cidade de Tebas, ou a cidade de Esparta, ou a cidade de Atenas, e outras cidades menores, Éfeso, Mileto, Abdera. Agora, o fato é que existiam várias cidades. Essas cidades do mundo grego recebiam o nome de polis. E o termo polis era uma referência à ideia de a gente chamar de cidades-estado. Né? Cidades-estado, porque eram cidades com total e completa autonomia. Essas cidades do mundo grego eram cidades que tinham autonomia jurídica, ou seja, tinham suas próprias leis, tinham autonomia política. Cada cidade podia e tinha o direito de organizar e optar o seu próprio modelo político. Essas cidades também tinham um tipo de autonomia que é a bélica. Cada cidade tinha o seu próprio exército. Ou seja, eram cidades com total autonomia administrativa, política, jurídica, econômica. Só que um detalhe, essas cidades, apesar de todas elas terem autonomia, serem as chamadas polis, cidades autônomas, como se fossem pequenos países, essas cidades faziam que todos os indivíduos que moravam nelas, eles se sentissem como gregos. Ué, Leandro, como assim se sentissem como gregos? Esses indivíduos eram indivíduos que se enxergavam dentro de uma lógica, se enxergavam dentro de uma cultura comum, a cultura grega. Então, um cara que morava, por exemplo, em Tebas e o cara que morasse, por exemplo, em Atenas, eles sabiam que eles tinham diferença econômica, administrativa, política, mas eles se enxergavam como gregos. Eles se viam como membros de uma mesma cultura. Por quê? Porque eles falavam o mesmo idioma, porque eles já... Envie Pix mesmo sem saldo com qualquer cartão de crédito.
No Recarga Pay, você faz o Pix agora e paga só na fatura em até 12 vezes. É a melhor opção na hora de resolver uma emergência, pagar as contas em dia e fechar a compra que você quer hoje. Repense sua grana com a menor taxa e as maiores facilidades. Recarga Pay. Repense o óbvio. Vocês sabiam que o celular de vocês dava pra fazer isso aqui? Como transformar o seu celular em uma maquininha, basicamente. E o melhor, isso aqui é de graça. Pode ser usado por qualquer pessoa. Funciona em todos os celulares, seja iOS ou Android, que tem a NFC, que é esse reconhecimento encostando, sabe? É só baixar o app do Infinity Pay, clicar aqui em Tap to Pay, digitar o valor do pagamento que vai ser feito, pode escolher se o pagamento vai ser do débito, no crédito, se vai ser à vista ou parcelado. E aí é só encostar o cartão no celular que tá feito o pagamento. Você recebe na hora ou em um dia útil. E ó, as taxas são a partir de 1,37%, tá? Simplesmente incrível. Juro, eu achei isso aqui genial, revolucionário. Ah, e assim, dá pra você cadastrar tanto o CNPJ quanto o CPF, tá? Já sabe, quer transformar o seu celular numa maquininha? Baixa agora mesmo o app da Infinity Pay, que é de graça. Com enorme admiração. A Macedônia era meio aquele amiguinho que ia fazer parte do grupinho, mas o grupinho não quer ele. Então, era a Macedônia. A Macedônia queria fazer parte desse mundo grego. Só que o mundo grego em si era um mundo muito mais urbanizado, tinha muito mais contato com o mundo externo, era um mundo muito mais voltado para a lógica de debate público e coletivo. E isso fazia com que a Macedônia fosse um agrupamento de indivíduos que tinha admiração pela Hélade, pela cultura grega, mas os próprios gregos rechaçassem um pouco a Macedônia. Beleza até aí, tranquilo. Agora eu vou te contar uma coisa que o Otto te falou. O Otto te falou que essa região do mundo grego foi uma região que passou por algumas invasões. Invasões essas que ocorreram ao longo da história, e essas invasões ocorreram principalmente de um povo oriundo lá do Oriente, que eram chamados persas. Os persas vinham da região que hoje em dia seria a região do Irã, né? A região onde hoje em dia estaria o Irã. E os persas invadiram esse mundo grego algumas vezes. Essas guerras em que os persas tentam conquistar esse mundo grego são chamadas de guerras médicas. As guerras médicas foram guerras muito violentas, muito demoradas, muito conflituosas e, evidentemente, deixaram muitos gastos para o mundo grego. As cidades do mundo grego se reuniram para expulsar os persas e foram bem-sucedidas. Mas veja bem, não é porque isso não gerou um processo de ocupação, não é porque os gregos foram bem-sucedidos em expulsar os persas que ficou tudo bem. Porque depois de uma guerra tão violenta, os gastos são muito grandes, o quantitativo de pessoas que morrem é muito grande, o território destruído é muito grande. Então essa guerra enfraqueceu o mundo grego. Para completar esse enfraquecimento, após essa guerra, algumas cidades do próprio mundo grego começaram a brigar entre si. Começaram a se desentender para quem comandaria aquela região. Essas cidades eram Atenas e Esparta. Atenas e Esparta, então, vão gerar uma outra guerra. Guerra essa que fica na história com o nome de Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso é uma guerra que a gente não ensina aqui hoje, porque hoje é uma aula de filosofia, mas é uma guerra que a história ensina para você, né? A Guerra do Peloponeso vai ser um conflito entre atenienses e espartanos pelo domínio comercial dessa região, que a gente conhece hoje em dia como mundo grego. O que vai acontecer? Depois de tantas guerras, de invasões externas, guerras internas, esse mundo grego começou a se enfraquecer. Começou a se tornar uma região com maior dificuldade em manter-se estável, sólida, concreta. E é nesse momento que a Macedônia vai enxergar uma oportunidade. Ué, Leandro, como assim uma oportunidade? A Macedônia, nessa época, ela tinha como seu governante um cara chamado Filipe II. O Filipe II da Macedônia, também chamado de O Caolho, Filipe o Caolho, né, porque ele tinha um problema no olho. O Filipe II, ele vai ser um indivíduo que vai olhar para esse momento como uma oportunidade. Como assim uma oportunidade? Filipe II vai pensar, eu sempre tive admiração pelo povo grego, mas o povo grego nunca me quis. Então agora que eles estão fracos, frágeis, passando por várias guerras e conflitos internos, é a minha oportunidade.
E aí, o Filipe II da Macedônia inicia uma invasão da Macedônia para e sobre o mundo grego. Invasão essa que vai gerar que, pouco a pouco, aquele território do mundo grego fosse lentamente ocupado. Cidade por cidade começaram a desaparecer. Cada uma das cidades foi sendo ocupada por Filipe II, ocupada pela Macedônia, fazendo com que aquele modelo de polis, onde existiam várias cidades autônomas, acabasse. Aquele modelo de autonomia, de cada cidade podendo ter sua própria moeda, sua própria organização, se esgotou. E a Macedônia comandou esse território. Só tem um detalhe. A Macedônia ela é comandada pelo Filipe II. Mas logo após esse processo de ocupação, Filipe II veio a falecer. E quando Filipe II vem a falecer, ele deixa esse território aqui nas mãos do seu filho. E o filho do Filipe II é um cara que é conhecido na história nada mais nada menos com o nome de Alexandre. Você pode chamar ele de Alexandre Magno, que seria o nome original de batismo, ou pelo nome que a filosofia e a história acostumaram a chamar, Alexandre o Grande. Alexandre era um jovem rapaz de apenas 18 anos de idade, dizia que tinha habilidades de cavalgar, habilidades com um cavalo, de domínio de cavalo como ninguém, era um excelente combatente, era um indivíduo que tinha habilidades de conhecimentos matemáticos de gestão e era, evidentemente, um apaixonado pela filosofia. E você pode pensar, ué, Leandro, como? Com apenas 18 anos? Repara que esse menino foi criado para ser monarca. Esse menino, desde a sua infância, ele foi criado para ser rei. Esse menino, desde que ele era uma criança, ele estava sendo criado para, de alguma forma, deter o poder, o comando e o domínio. Cara, o Alexandre, quando assume o poder com 18 anos, ele se torna um obcecado, quase que um psicopata, um aficionado por uma coisa. Diretor, vem comigo aqui. O local onde a gente hoje em dia conhece como Macedônia é essa região aqui. Vem comigo no mapa agora. Aqui é a Macedônia. Aqui é a região que a gente conhece hoje em dia como Grécia. A Macedônia ocupou a região da Grécia. Tranquilo? Só que o Alexandre, como assume esse poder, começa um processo de ocupação. Primeiro ele vai invadir toda a região que a gente conhece hoje em dia como Turquia, tomando cidades importantes como, por exemplo, Éfeso, Mileto, Xantos e por aí vai. Posteriormente ele continua o seu processo de invasão e ocupa a região já no Oriente Médio que a gente conhece hoje em dia como Síria. Depois, ele se encaminha para uma região que a gente já conhece hoje em dia na atualidade como Egito. No Egito, ele tanto domina quanto ele é condecorado como faraó no Egito. Funda uma cidade com o próprio nome, Alexandria, pouco ego, Vai dominar a região do Rio Nilo, ou seja, uma região que garante para ele, devido às crescentes férteis do Rio Nilo, grande quantidade de abastecimento alimentar. E ele continua o seu processo de invasão e conquista. Vai dominar a região da Mesopotâmia, vai passar pelo Rio Eufrates, vai continuar e vai dominar a região da Pérsia. O Império Persa é derrubado e domado por Alexandre o Grande, e ele vai chegar até a Índia e vai criando ao longo do tempo outras cidades, repara, com o nome de Alexandria. 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 O ego era grande. Mas era um cara que, se você reparar para esse mapa aqui, ele conquista grande parte do planeta. Ele conquista uma região que é parte da África, conquista uma parte do Oriente Médio, detinha uma parte da Europa, uma grande parte da Ásia. Só não desceu para cá porque aqui é a Península Arábica, uma região muito desértica. Mas você repara que ele foi conquistando muitas regiões. Ele chegou até a beira do rio Ganges, lá na Índia. Vale te avisar que na época ele não fez isso de carro, não tinha Uber. Ele não foi de 99 táxi, de Uber moto, não. Ele foi a pé, ele foi a cavalo. Ou seja, ele faz isso aqui num processo lento, gradual, difícil, conflituoso, mas conquista, conquista, conquista. Alexandre o Grande acaba morrendo com 33 anos de idade, assume o poder com 18, 15 anos depois já havia falecido. Segundo as histórias, ele acaba morto pelos seus próprios soldados, que envenenaram Alexandre porque o Alexandre não queria voltar para casa. Queria continuar conquistando, 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 e esses homens já estavam fora de casa há mais de 15 anos. Agora, você deve estar se perguntando nesse momento, tá, Leandro, e daí? O que isso tem a ver com filosofia? Porque até agora a aula parece para mim uma aula de história. É verdade. Mas tem um detalhe. O Alexandre era um apaixonado, inveterado, obcecado também pela filosofia.
Alexandre o Grande foi um rapaz que, ao longo da sua vida, foi aluno particular de Aristóteles. Aristóteles, o filósofo, foi tutor de Alexandre. Vale lembrar que o Aristóteles ele nasceu na Macedônia. Aristóteles era de uma cidade chamada Estagira. Ou seja, Alexandre, desde a infância, foi tendo e possuindo ensinamentos filosóficos. Alexandre, desde a infância, foi possuindo um conhecimento sobre filosofia que ele vai carregar posteriormente com ele. E onde o Alexandre pisou, para onde ele foi, cada local que ele conquistou, o Alexandre foi levando a filosofia na sua bagagem. Foi levando as obras de Platão, foi levando as obras de Aristóteles, foi levando os conhecimentos socráticos, foi construindo centros acadêmicos, foi de alguma forma incentivando a construção de bibliotecas. E isso foi fazendo que a filosofia, que antes estava aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, no mundinho grego, a filosofia, bum, se expanda. A filosofia passa por um processo quase que de expansão forçada, quase que uma diáspora, a ir para novos ambientes. Só que a gente não pode ser preconceituoso ao ponto de achar que as pessoas que moravam aqui e viviam nessas regiões não tinham nada a ensinar. Porque é claro que tinham. As pessoas que aqui viviam também tinham suas formas de pensamento, suas formas de ver o mundo, suas formas de enxergar a realidade. Então a verdade verdadeira é que quando a filosofia sai daqui e ela vem para cá, a filosofia começa a modificar-se. Ué, Leandro, modificar-se? Sim, porque a filosofia começa, evidentemente, a se reformar. A filosofia, quando entra em contato com as pessoas que moravam no Oriente, ela começa a se tornar um novo modelo filosófico. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vem pra cá, diretor, vem comigo. Olha só uma coisa importante. A aula de hoje, o tema da aula de hoje, é o que a gente chama, o que a gente nomeia, né, de filosofia helenística. E o nome filosofia helenística é um nome que você, sempre que ouvir, vai fazer uma referência quase que imediata ao seguinte: a filosofia helenística é aquele modelo filosófico que vai buscar e que vai desejar uma junção entre aquela filosofia grega que vinha dos gregos do Ocidente, conjuntamente a uma forma de ver e de enxergar o mundo que estava no Oriente. O Oriente, com suas religiosidades, com o hinduísmo e com várias formas de vida e comportamento que já detinham-se naquela região, vai contribuir para o surgimento de um novo modelo filosófico. Essa nova filosofia que surge, a filosofia helenística, vai deixar de lado preocupações anteriormente existentes. Preocupações que existiram anteriormente como a política, ou preocupações que existiram anteriormente como a busca pelo conhecimento. A partir desse momento se inicia uma nova filosofia que vai trazer um novo objetivo. Qual o objetivo dessa nova filosofia? Quando eu falo para você sobre filosofia helenística, eu falo para você de uma filosofia que vai determinar que o grande objetivo dela, que o grande objetivo que ela detém, que o grande desejo que ela possui é buscar uma coisa, é a busca pela ataraxia. O que é a ataraxia? A ataraxia é a paz de espírito. Ataraxia é um termo grego que vai significar tranquilidade da alma, quietude da alma. Ou seja, eles vão dizer que o grande objetivo da filosofia helenística, o grande objetivo desse novo modelo filosófico que surge com a expansão que Alexandre o Grande promoveu, mas que vale lembrar, depois que ele morre, continua essa filosofia helenística por milênios, literalmente, o que vai surgir e o que vai acontecer é que o objetivo filosófico se torna outro. Se torna buscar e entender como que o homem chega a essa ataraxia. Como que o homem alcança esse processo que nós vamos chamar e nós vamos colocar como um processo de paz de espírito, ou seja, quer se entender e quer se compreender como o homem consegue viver numa condição de paz, de tranquilidade para consigo mesmo. Essa filosofia helenística, essa busca pela ataraxia, vai se dar de várias maneiras. Como assim de várias maneiras? Pode ocorrer muitas formas diferentes de eu falar como o homem pode encontrar essa ataraxia. E aí vão surgir, na época, várias correntes helenísticas. As correntes helenísticas são literalmente caminhos
possibilidades, encaminhamentos, influências que eu posso gerar de como o homem pode encontrar a ataraxia. As correntes helenísticas são formas, são possibilidades. Leandro, existe um caminho certo para encontrar essa paz de espírito? Não. Cada indivíduo, cada pessoa pode encontrar o seu próprio modelo, a sua própria ferramenta. O que vai existir aqui é que eles vão elaborar o que eles vão considerar como os modelos ideais. E aí, gente, existem várias correntes. O vestibular cobra da gente 4, que são a corrente epicurista, o chamado epicurismo, o chamado estoicismo, tá? Epicurismo, estoicismo, o chamado ceticismo e o chamado cinismo, beleza? Que seriam as principais correntes helenísticas. Eu vou agora te explicar cada um desses modelos, cada uma dessas correntes. Quem é de print, tira o print logo, que eu não volto mais no quadro hoje não. 1, 2, 3, foi, printou. Tranquilidade, beleza? Deixa eu responder algumas dúvidas aqui pra gente poder avançar. Vamos lá, bota pra mim, diretor, as dúvidas estão rolando. Vamos lá. Primeiro, melhor professor, Andrei, obrigado Andrei, Gustavo. Quem foi o grande mestre de Alexandre? Foi Pitágoras? Não, foi Aristóteles, tá bom, Gustavo? Gustavo também mandou assim, muito boa noite, senhor filosofia. Valeu, Gustavo, obrigado. Beleza, né? Tranquilo, acho que não tem mais nenhuma pergunta ali por enquanto não que eu tenha visto. Tranquilo, vamos continuar aqui, vem comigo, olha só. Tem uma coisa importante a você entender, que eu tô te falando aqui, né, da existência dessa filosofia helenística. Diretor, não tá passando. Passou. Beleza. Essa filosofia helenística, ela vai ser uma filosofia, como eu te falei, que vai ter algumas correntes, são as chamadas correntes helenísticas. São 4 as correntes mais importantes, ou são as correntes que a gente pode dizer que aparecem mais nas provas de vestibular. Cada uma delas influencia e gera uma maneira diferente de como o homem pode encontrar a ataraxia. A primeira é o epicurismo. O epicurismo vai ser uma corrente helenística que vai dizer pra gente o seguinte. Primeiro, segundo o epicurismo, para encontrar uma paz de espírito, eu devo buscar o prazer. E aí você pode falar, ué, Leandro, buscar o prazer é uma postura hedonista? Sim. Hedonismo, para quem não sabe, é um termo que significa busca pelo prazer. Ou seja, os epicuristas achavam que uma forma que eu tenho, evidentemente, de chegar à ataraxia é buscando prazeres. Só que os epicuristas diziam que não é qualquer tipo de prazer. Os epicuristas diziam que é um tipo de prazer específico, que é um tipo de prazer muito bem direcionado. Os epicuristas diriam que, na verdade, o prazer que eu devo buscar ou que eu devo querer são os simples prazeres. Como assim simples prazeres? Para os epicuristas, eu encontro a minha paz de espírito, a minha tranquilidade para comigo mesmo, quando eu consigo satisfazer pequenos prazeres da minha existência. Está com fome? Poder comer. Está com sede? Poder beber. Está cansado, exausto? Poder descansar. E está com sono e poder dormir. A ideia fundamental dos epicuristas é que quando eu satisfaço os prazeres corporais, biológicos, naturais, a minha vida se torna em paz. Ela fica em paz. Eu consigo garantir um processo de quietude. Ou seja, eu fico com ausência de inquietude. Inquieto é quando eu estou agitado. A ausência de inquietude é a paz. Ou seja, eles vão dizer, eles vão acreditar que eu tenho que negar fama, luxo, riqueza, glória, status, tudo isso. Porque para os autores de epicuristas, no caso, com destaque a Epicuro, Epicuro vai dizer pra gente assim, olha, os prazeres são importantes. Tanto que a palavra que você tem que procurar numa questão sobre epicurismo é prazer, é a palavra-chave. Só que são alguns prazeres. São pequenos prazeres, prazeres corpóreos, naturais. Tem uma palavra que define um pouco do que é o epicurismo, que é a palavra temperança. Temperança é uma palavra que você tem que lembrar de tempero. Como assim tempero? Muito sal na comida é ruim, ficar sem sal também é ruim. Temperança é algo balanceado, temperado, é algo mediano, é uma influência aristotélica aqui de Epicuro, né? De acreditar que eu vou encontrar a felicidade, a ataraxia, a paz de espírito, a quietude da minha existência em uma busca por prazeres pequenos, simplistas, pequenos prazeres existentes dentro da minha realidade. Então eu vou conseguir, caso eu tenha a comida, a alimentação, o sono, quando eu conseguir os prazeres corpóreos fundamentais,
a minha vida vai estar mais pacífica. O epicurismo vai acontecer e vai defender essa ideia do prazer como um fundamento, do prazer como uma essência, mas dos prazeres naturais, dos prazeres corpóreos, dos prazeres quase que biológicos. Beleza? Vai existir uma outra corrente, né, do mesmo período do epicurismo, que é chamada de estoicismo. O estoicismo é uma corrente que tem vários autores importantes, tá? Agora, se fosse destacar só um deles, eu destacaria o Sêneca. O Sêneca é o autor que mais aparece nas provas de vestibular, né, quando falamos de estoicismo. Tem o Marco Aurélio também, muito famoso pela sua obra, né, Meditações, mas assim, o Marco Aurélio, ele foi um imperador romano, ele é bem posterior ao período helenístico clássico, mas ele continuou a filosofia helenística ao longo do tempo. Agora, vamos lá. O que o estoicismo vai dizer? Primeira coisa que o estoicismo, ele tem uma certa rivalidade com o epicurismo. Por quê? Porque os estoicos vão dizer que o prazer não pode ser um fundamento para a minha... vamos assim dizer, que o prazer não pode ser o fundamento da minha paz. Eu vou te contar hoje um pouco do meu dia, tá? Eu hoje acordei pela manhã, e ao acordar pela manhã, eu tomei café da manhã. Estava indo para o trabalho, eu parei meu carro num posto de gasolina e comi um pão com ovo com um café. Beleza? Comi, passou minha fome. Posteriormente, eu trabalhei, dei aula na parte da manhã num colégio presencialmente falando. E posteriormente a dar aula nesse colégio presencialmente falando, na parte da hora do almoço, eu fui almoçar. Cheguei para almoçar e comi uma comida. Comi um prato de comida, né? Perto lá do trabalho. Beleza? Comi essa comida. Posteriormente, voltei a dar aula, voltei a trabalhar. Trabalhei ao longo da tarde, ainda há pouco, quando cheguei aqui no ProEnem, eu comi um sanduíche. Comi um sanduíche aqui embaixo de pão, queijo, Minas. Beleza? Comi um sanduíche. Cara, eu tava com fome de manhã, comi, a fome passou um pouco. Continuei dando aula, comi, a fome passou um pouco. Fui dar mais aula, comi, a fome passou. E agora eu comi e tô aqui de novo dando aula. Antes de dormir, sinceramente, gente, vou contar um negócio pra você. Eu vou estar com fome de novo. Eu vou chegar em casa e vou comer alguma coisa. E aí tem uma coisa importante que é, o meu prazer de estar alimentado, meu prazer de poder comer, é um prazer de alguma forma que ele é saciado, mas ele sempre volta. Olha, como assim ele sempre volta? Ele sempre regressa. Eu tô com fome, como e a fome volta. Eu tô com fome, como e a fome volta. Mesma coisa o sono. Eu ontem trabalhei ao longo do dia, cheguei em casa por volta de 9 da noite. Cheguei em casa, tomei um banho, comi alguma coisa, deitei. Tava morrendo de sono, dormi. Acordei hoje às 5 e pouca da manhã para ir trabalhar. E assim, gente, daqui a pouco eu tô com sono, né? Porque o sono volta, o sono regressa. Ou seja, o sono volta ao longo do meu dia, porque de alguma maneira é uma coisa contínua, assim como a fome, assim como a sede. Qual o grande ponto? Os estoicos vão dizer que satisfazer esses pequenos prazeres corpóreos não podem ser o que vai me gerar a paz. Os estoicos discordam dos epicuristas que buscar prazeres simplistas é o que me garante a paz, né? O pessoal tá pedindo ali vlog 24 horas por dia, comprou. Vou fazer um vlog. Vou contar minha rotina pra vocês, vou ficar me filmando na rua. Gente, oi, seguimores, vou fazer, tá? Vou fazer, espera, vai acontecer. Ou não, né? Vai acontecer. Vou postar o dia inteiro fotos, assim, andando pela escola. Gente, agora vai dar aula pra essa turma aqui. Agora essa turma aqui. Lifestyle meu, fazendo um vlog. Vai dar super certo um vlog meu, vai fazer o maior sucesso, né? Eu vou ganhar um total de 2 seguidores nas redes sociais. Eu acho que não vou ser muito bem sucedido. Olha só, concordo, tá concordando, o pessoal quer o vlog, vai dar certo, pô. Vou ficar famoso, vou fazer no TikTok. Vou fazer umas dancinhas assim no TikTok, vai dar super certo. Olha só, agora, brincadeiras à parte, o ponto é a gente entender que o estoicismo ele vai negar os prazeres simplistas porque ele vai entender que esses prazeres sempre voltam, assim. Então não adianta eu satisfazer minha fome porque ela vai voltar. Não adianta eu satisfazer a minha sede porque ela vai voltar. Então isso não pode ser a garantia da minha paz. Isso não pode ser a garantia da minha tranquilidade. Tá bom? Tranquilo? Agora, já que não é o prazer para os estoicos que garante a paz, o que garante? Né? O que garante? Os estoicos vão dizer que, na verdade, o que garante a minha paz é ter uma indiferença aos problemas da vida. Como assim indiferença aos problemas da vida? Os estoicos defendiam uma coisa. Segundo eles, eu garanto a tranquilidade quando eu consigo me tornar indiferente aos problemas que eu não posso resolver. Tudo aquilo na minha vida que eu posso resolver,
tudo aquilo na minha vida que eu tenho como afetar, tudo aquilo na minha vida que eu tenho como interferir, tudo aquilo que está ao meu alcance, que eu posso encostar minhas mãos, que é passível de controle, de ataque, tudo isso, evidentemente, eu tenho que interferir. Agora, tudo que foge ao meu controle, que foge à minha alçada, daquilo que foge à minha possibilidade de existência, aí nesse caso eu devo ignorar. Então vou te dar um exemplo. Vocês estão no ano de vestibular. O vestibular é algo que vocês podem interferir? É. Por quê? Porque você estudando, você está mais perto de conseguir uma aprovação. Então é algo realmente que deva te preocupar. É algo realmente que deve estar na sua alçada, no seu alcance. Agora, a guerra na Ucrânia, ela pode te preocupar? Estava esses dias almoçando com um amigo meu, professor de geografia, estava no intervalo da escola, entre uma escola e outra, assim, e a gente saiu para almoçar rapidamente, assim, num self-service perto da escola, para a gente poder ir para outra escola. E aí a gente estava trocando uma ideia e estava passando a televisão, assim, no fundo, aquele jornal da Globo, da hora do almoço, Jornal Hoje. E estava passando assim, guerra na Ucrânia, sei lá, acordo, Putin, União Europeia. E esse amigo meu assim, nossa, tô tão preocupado com a Ucrânia. Aí, um estoico olharia para ele e falaria assim, tá de sacanagem? Tá preocupado com a Ucrânia o quê, cara? Tu mora em Bangu, tu mora no Rio de Janeiro. Tá maluco? Né? Porque, na verdade, ele não pode se preocupar com a guerra na Ucrânia, segundo o estoico, porque aquilo não interfere nele. Aquilo não intervém na realidade dele. Aquilo é algo que não modifica a vida que ele detém. A preocupação dos estoicos deve ser simplesmente naquilo que eu posso afetar, naquilo que eu posso interferir. Aquilo que foge ao meu alcance, que foge ao meu controle, aquilo que não é passível de eu encostar minhas mãos, eu devo sempre ignorar. Sempre deixar de lado. Eu devo sempre deixar fora do meu alcance. E isso, quando eu dou um exemplo absurdo como esse da guerra da Ucrânia, fica fácil. Agora, um estoico diria assim, morreu um parente próximo a você? Morreu alguém que você ama? Morreu alguém que você, evidentemente, gosta muito? Morreu alguém que você tem ganho de carinho? Você pode ressuscitar essa pessoa? Você pode trazer ela de volta? Não? Então ignora. Deixa de lado. Porque, segundo o estoico, a minha concentração, o meu foco de vida, a minha ataraxia não pode ser afetado por nada que eu não posso afetar. Por nada que eu não posso interferir. Então, tudo aquilo que me afeta, que foge a mim, que foge à minha possibilidade de mudança, eu devo deixar de lado. Eu devo simplesmente ignorar. Eu devo simplesmente não intervir a minha existência. Cara, eu vou dar um exemplo prático meu. Assim, tem uma coisa que foge ao meu alcance que sempre me irrita, futebol. Eu sou flamenguista, estou dando uma fase boa, mas assim, no geral, o futebol me irrita profundamente. Eu fico irritado. Para um estoico, isso é um absurdo. Eu não tenho interferência sobre aquilo. Eu não posso fazer nada, então ignora. Deixa de lado. O estoico diria que tudo aquilo que eu posso colocar minhas mãos, tudo aquilo que eu posso afetar e intervir é motivo de preocupação. Tudo aquilo que foge ao meu alcance é motivo de ignorância. É motivo de eu deixar de lado, não me importar, porque aquilo, eu posso até ser empático ao problema do outro, mas eu não devo de forma alguma me afetar em relação à minha ataraxia. Beleza? Deixa eu ver se tem dúvidas ali no caso. Guilherme, poderia resumir o estoicismo como a busca pelo autocontrole e a ataraxia pelo uso da razão? Guilherme, é um pouco simplista essa resolução, se não simplista que está errado, tá? Mas só simplista porque o mais importante do estoicismo é você colocar que o grande ponto do estoicismo é você pegar a indiferença aos problemas que fujam ao seu alcance. É o ponto mais importante pra gente, tá? Vitor Meirelles perguntou assim, qual o seu signo, professor? Pô, é Charmander. Aí você diria pra mim assim, mas esse não existe. Eu vou falar, nenhum existe, tá bom? Vamos continuar aqui. Joyce Ferreira Cruz perguntou assim, boa noite, prof. Para os epicuristas, o prazer se encontrava na simplicidade da vida, sem grandes sonhos. Joyce, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Não é na simplicidade da vida. É você ter uma vida no qual a busca pelo prazer seja fundamental, mas você não vai buscar prazeres grandiosos, fama, luxo, riqueza, isso não são prazeres grandiosos, então você vai deixar de lado. Mas buscar o prazer é algo importante, tá bom? Agora, sem grandes sonhos, você pegou pesado, né, Joyce? Sem grandes sonhos, os epicuristas podem ter sonhos, só não vão ser busca por prazeres grandiosos, tá bom? Tranquilidade? Tem mais ali embaixo da Joyce, diretor? Vitor Meirelles. Professor, epicurismo tem semelhança com a filosofia de Diógenes? Mais ou menos, Vitor. Já vamos falar de Diógenes, ele vai estar aqui daqui a 2 slides, vai vir ele, tá bom?
Tranquilidade, tranquilidade. Vamos lá, vamos voltar, diretor. Deixa o chat rolando aí pra eu ver se eles estão reclamando de alguma coisa. Não? Tá tudo bem? Todo mundo em paz? Tranquilo? Então tá bom. Tá um Dragonite. Dragonite? Tem Dragonite? Porque na minha época, eu sou velho, né? Só conheço os Pokémon do começo. Era Charmander, Charmeleon e Charizard. Agora, Dragonite, esse aí eu não conheço não. Né? Esse aí eu não conheço não. Oi? Acho que é da primeira geração. A Dragonite, tá nem lembrado disso aí. A minha memória para os Pokémons, ela tá um pouquinho fora da regra, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Depois que a gente fala sobre epicurismo e história... Que foi? Você tá procurando uma maquininha, né? Você tá com cara de que tá procurando uma maquininha pro seu negócio. O PagBank é a solução perfeita pro seu negócio. Ah, me prova! Eu vou provar. Além de ter as menores taxas do mercado, o PagBank tem maquininha a partir de 12 vezes de 1,39, fia. Quer mais? Crédito ou débito? Você aceita Vale Refeição? Aceito. Aceita todas as bandeiras. Crédito, débito, Pix, carteira digital, Vale Refeição. E você recebe seu dinheiro na hora. Aí você tá pensando que acabou. Não acabou. Sua maquininha pode sair de graça. Vai, fia, corre, já pede a sua já. você tenha. Na visão de um cético seria assim, não quero saber nem do Racine, nem do Leandro. Um cético diria assim, melhor nem pensar nisso. Melhor nem pensar se existe ou não uma divindade. Um cético vai dizer para você assim, olha, se não dá para ter certeza nem de um nem de outro, pensa nisso não. Deixa para lá. Deixa isso para fora da sua vida. Porque o cético vai dizer que não é fundamental para a existência a certeza. Ah, então, existe vida após a morte ou não existe? Para um cético seria assim, deixa pra lá, pensa nisso não. Pra que saber disso? Né? Eu tenho um amigo meu, Racine, que tá passando uma situação que é assim, ó. Esse amigo meu, ele tem quase certeza que está sendo traído. Né? Eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu tô falando no YouTube, né? Olha que exposição que eu vou levar, mas não vou falar o nome dele não. Ele acha que está sendo traído pela esposa. Né? Ele já acha isso tem uns 3 meses. E aí ele sempre acha isso assim, sempre que tá achando isso, eu falo assim, cara, mas tem como descobrir? Né? Corre atrás que tu vai descobrir, tu vai saber. Ele fala assim, eu descobrir? Vou nada, porque se eu descobrir, eu vou ter que fazer alguma coisa. Se eu descobrir, eu vou ter que terminar, eu vou ter que sair de casa, eu vou ter que brigar. Ele fala, não, pra que descobrir? Deixa pra lá, é melhor... Mó trabalhão, é melhor nem saber, né? Brincadeiras à parte, é uma postura um pouco cética, né? Ele está dizendo e acreditando que a paz de espírito vai vir de uma perspectiva de não saber, de não ter convicção, de não saber das coisas, porque a sabedoria, o conhecimento adetido, ele exige um tipo de autuação, de comportamento, de algo a ser feito, de algo a ser realizado. Tranquilo? Beleza? Então eles vão defender esse estado permanente de dúvida, essa continuidade da dúvida. Tá bom? Tem mais, diretor? Ali em cima? Vamos lá. Vitor Meirelles, o significado das falas você é cético, você é cínico, vem dessas filosofias? Vem sim, Vitor. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esses significados atuais dessas palavras, tá bom? Tainá falou, achei um parente. Como assim parente? Eu não sei qual a relação que ela pensou ali de parente. Mas beleza, Tainá, se você achou um parente, é sempre bom achar parente. Davi, estou dizendo pra gente viver cagando pra tudo. Não, cagando pra tudo não, Davi. Cagando só para aquilo que você não pode, evidentemente, intervir, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. E por fim, vamos falar do cinismo. O Vitor acabou de perguntar ali sobre assim, hoje em dia as pessoas falam que você é cínico. Já vou te explicar o que isso significa, tá? Agora, a corrente cinismo é uma corrente que tem como seu autor principal a figura de um homem chamado Diógenes de Sinope, beleza? O Diógenes de Sinope era chamado de Ocão. E o nome Ocão vem de sino,
cães, né? E por isso cinismo, vem de sino, cães, né? O Diógenes de Sinope, ele era um indivíduo que acreditava que a ataraxia do homem se encontra em levar a vida mais simples possível. Como assim levar a vida mais simples possível? Diógenes defende que a melhor maneira que você tem de encontrar a paz de espírito e a tranquilidade e a harmonia de forma geral é levando uma vida no qual você não tenha nada. Ah, Leandro, mas isso não é nada. É quase nada. Diógenes defenderia que, segundo a visão dele, a melhor maneira de você encontrar a paz, a tranquilidade é levar uma vida no qual você não tenha praticamente nada. O Diógenes defenderia que a posse de bens é algo que te afasta da paz, que te afasta da ataraxia. Então é melhor não ter bens. Tem uma história maravilhosa sobre o Diógenes, que o Diógenes, cara, ele levou tão a sério isso que ele começou a morar na rua, tá? Ele foi morar nas praças da cidade de Sinope, na rua, como um cão. Por isso Diógenes, o cão, porque ele vivia como um cachorro. Ele não usava mais roupas, ele usava uma tanguinha, assim. Ele morava numa espécie de barril, daí referência ao Chaves, ao personagem Chaves. Só que era um barril de argila, não era um barril de vinho. E ele tinha pouquíssimos bens. O Diógenes era um cara que ele chegava para beber água e usava uma tigela, um pote. Botava assim a água e virava. Um dia ele viu um homem que chegou lá, botou a mãozinha assim, botou a aguinha e bebeu. Jogou o pote fora. Ué, não preciso mais do pote. Dá para viver sem? Então eu não vou mais utilizar. Então o Diógenes levava a ideia da filosofia dele ao extremo. Levou a vida mais simples possível de fato. E ele vai ser um cara que vai acreditar, né, que além de levar a vida mais simples, a forma de encontrar a ataraxia é desprezando as convenções sociais. O que é desprezar as convenções sociais? É desprezar os padrões sociais. Como assim os padrões? Né? Os cínicos diziam que eu não devo seguir regras que eu não queira seguir. Agora, é claro, se essa regra não afetar a ninguém, não é que você vai matar ninguém ou roubar ninguém, não é isso. Mas eu só tenho que seguir as regras que eu queira seguir. Então, se existe um padrão de vestimenta que eu não quero seguir, eu não vou seguir. Se existe um padrão de comportamento que eu tenho que seguir, eu não vou seguir. Né? Então, eles acreditavam que a paz vem de eu seguir as regras que eu queira, entender a convenção como regra, quase como um sinônimo de regra, e eu vou levar a vida mais simples que eu puder. Essa imagem aqui é famosa porque isso daqui é uma representação do Alexandre o Grande. Tem uma história famosa, contada pelos historiadores da época, que o Alexandre foi até lá, a cidade de Sinope, conhecer Diógenes. E quando chegou lá, o cenário era o seguinte, estava Diógenes, deitadão na praça, com a sua tanguinha, pegando um solzinho, em paz, tranquilo, só que o Alexandre chega e faz uma sombra sobre ele, para na frente assim e faz uma sombra sobre ele. E o Alexandre fala, muito prazer, me chamo Alexandre e vim te ofertar tudo o que você quiser. E o Diógenes respondeu, muito prazer, eu sou o Diógenes, agora sai da frente do meu sol. Porque o Diógenes não queria nada. Ele queria pegar o solzinho dele, tranquilo, né? Vitamina D. Ou seja, a grande questão aqui é que essa história representa um pouco dos opostos. O que nada tinha, porque era a vida mais simples possível, com o imperador, conquistou grande parte do mundo à época, né? E depois foi perguntado ao Alexandre. Alexandre ficou chateado com Diógenes e o Alexandre respondeu, não. Se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes, porque o Alexandre entendeu muito bem a filosofia por trás do comportamento que o Diógenes vai ter naquele momento, né? A intenção que ele tem de a paz de espírito ser a ausência de bens, a ausência de posses de forma geral. Belezinha? Tranquilidade? Todo mundo em paz? Todo mundo tranquilo? Agora eu quero que você me diga aí depois, me conta aí, né? O que você acha? Qual você gostou mais? Qual das correntes você achou mais interessante? E principalmente, o que leva você à ataraxia? O que leva você à sua paz de espírito? Um forte abraço, fique muito bem, excelente noite e até a próxima. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. Consigo nem olhar. Oi, Fernanda Maia, Vene Casagrande. Eu não consigo nem olhar. Eu também não tenho coragem, não. Mas, cara, eu não consigo. Não dá uma. Se eu fico olhando muito, eu desaprendo a respirar. Eu fico sem respirar. Você já pensa, eu desaprendo a respirar. Alguém me fala isso que quando fala desaprende, eu fico pensando que eu tenho que respirar, que eu não preciso pensar. Aí eu fico respirando, achando que eu preciso pensar. Por favor, não vamos falar sobre isso. Agora, voltando aqui, se eu andar no murinho, que cai um pouquinho, e eu sei que eu não vou morrer, eu já não consigo andar, porque eu já fico pressionada. É, o travado. Imagina um troço desse. Agora, eu tenho labirintite. Nem na varanda eu fico assim olhando, imagina fazer. Eu tô falando sério, não E fico minha mãe perto, gritava assim pra mim, quando eu chegava perto da varanda, que eu era mais nova, cuidado, a cabeça pesa mais
mais que o corpo. Tu já ouviu essa Pô, frase? não, agora A minha mãe falava isso. Isso que vocês não têm silicone, que ainda fica fora do eixo. É? Vocês não sabiam disso? Isabelle traz utilidades. Quando você coloca silicone, não que eu tenha, né? Tendo. Exatamente. Cara, eu me lembro até hoje, você perde a noção do eixo, do coisa, aí você vai fechar uma porta brava, pá, fica... Juro. Você perde a noção do equilíbrio do teu corpo. E como é que dorme de bruços? Não, demora um bom tempo, amiga. Pra Pra muita coisa. Ai. Vamos lá, olha aqui. Eu tenho Só muitas pra gente agonias. só falar. Highlight. Muita coisa! Eyeliner. Então eu achei que de todos nós, você fosse a mais corajosa. Olha só, eu iria, tá? Pra experimentar. Mas eu tenho muita aflição com altura. Não, eu não tenho medo de Isso é altura. bambo, gente. Mas Isso não foi- eu não ia conseguir. Isso porque nem é eu isso. não ia conseguir ter esse controle E eu mental. tenho labirintite. Tinha um controle mental. Eu tenho Tem que ter. labirintite total. Minha filha, ela tá você- cantando, ela tá dançando, eles estão correndo. Ela tá habituada, ela é uma atleta, ela faz isso. É que nem quando alguém vem aqui e fala: meu Deus, vocês falam ao vivo. Inclusive, a vou gente contar faz um isso segredo. todo dia. Quando eu tô dirigindo na ponte Rio-Niterói, eu fico sempre no lado que não fica... É verdade? É sério, cara. Gostei dessa. Ai, tô com medo de ficar. A ponte de bloquear Niterói. outro medo. Ou seja, A ponte de fica a Niterói. dica aí pros motoristas de aplicativo, quando me pegarem, anda aqui desse lado, entendeu? Não, você olha pro Fernando, ele tá assim, ó, ele tá desse lado assim. Cara, imagina que livraço. Se você tá comigo no carro, você tá livre aqui, eu meto aqui, ó, pã, você tem um treco do coração. Você não vai na pista do carro. Eu não... eu fico bolado, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Pensamento intrusivo, né? Não, e não tem uma vez que eu não passe na ponte, que eu olhe no início dela, aquele ponto mais alto. Eu não lembro daquela menina que caiu com o carro lá de cima do Eu ponto sei, e ela sobreviveu. sei. Ela sobreviveu, é impressionante. Sobreviveu. Eu lembrei dela agora, eu não Toda quis trazer, vez porque que eu o Paquito tá passo ali, eu desesperado lembro. aqui. Mas só falando